Olá, seja bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, aqui nas ondas da 98 News 103.3. E hoje nós vamos estrear o quadro Direto ao Ponto. E eu vou explicar para vocês como é que funciona. A gente traz 3 temas bem quentes e que não são temas de notícias da semana, mas são temas que permeiam o nosso cotidiano durante meses e até anos. E nós teremos 15 minutos para debater cada tema. Deu 15 minutos, a gente troca o tema independente de quem esteja falando. Convidados, meus amigos. Yara, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lincoln. Combinado. Vou tentar, hein? Vai tentar? Jader. Vou falar igual a Yara. Também eu vou tentar cumprir esses 15 minutos que você coloca aqui para nós. E o que é válido aqui, gente, é a gente de fato discordar, né? Discordar, colocar o ponto de vista, porque esse é o objetivo do programa, a gente esmiuçar o conteúdo. E hoje, né? Hoje não, como sempre, as mulheres começam. Porque aqui as mulheres mandam, elas mandam na nossa vida, isso é fato. E aqui também, Yara, por favor, traga o seu tema e aguardamos para o debate. Bora lá. Então, pessoal, olha, eu escolhi para o nosso tema de hoje pensar um pouco sobre a restrição do uso de celulares nas escolas. Então, é um tema recente, a lei foi divulgada e começou a ser implementada a partir deste ano. Então, assim, não tem dados ainda super já fundamentados se está funcionando ou não. Mas o que a gente já tem são percepções importantes. E a gente já teve uma conversa prévia aqui que já foi muito legal. E a gente quer convidar vocês para pensarem isso com a gente. Então, só para eu contextualizar aqui os meus colegas e também os ouvintes, é o seguinte. A lei, ela é a lei aí de 15.100 e foi promulgada a partir de janeiro desse ano. Ou seja, a partir de janeiro desse ano, as escolas tiveram já que iniciar o ano letivo, normalmente a partir de fevereiro, né? E já implementar essas normas. A ideia é que não se utilizem celulares dentro da sala de aula. E aí eu quero destacar um ponto, que a lei fala de restrição e não de proibição. E ela também destaca a importância de que as escolas se responsabilizem pelo seu contexto. Ou seja, a ideia não é que teve um uso ali indiscriminado na sala, então chamou a polícia, e aí o governo já vai entrar e terminar, sei lá, parar aquela escola. Não é essa a ideia. A ideia é que as escolas, implementando essa lei, elas também se adequem aos contextos. A ideia ali é de que, pelo menos no texto da lei, é de que seja para o benefício das crianças e dos adolescentes e para a proteção deles num ambiente, inclusive, que eles não estão sob a companhia dos pais. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar. Sobretudo, obviamente, gente, vou lembrar aqui minha formação, eu sou educadora, eu sou formada em Linguística Aplicada e sou professora. Então, com certeza, quando eu pensei nesse tema e fui ali refletindo sobre ele, eu trouxe essa perspectiva. E, com isso, também fui pesquisar nas redes sociais, porque a gente tem que saber o que o povo está falando disso. Então, fiz ali uma pesquisa rápida nos meus seguidores, nas redes sociais, e também com um grupo de professores que eu coordeno na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, nós temos um grupo de educadores ali. Eu perguntei, gente, na prática, como é que está acontecendo isso aí na sua escola? Fiz esse levantamento e trouxe para a gente pensar. Combinado, sim ou não? Combinadíssimo. Combinado. Então, pronto. Gente, olha, é o seguinte, alguns pontos que foram levados em consideração quando a gente pensou ali, ou quando se pensou na lei para restrição do uso de celulares nas escolas, foi principalmente a questão do foco das crianças durante as aulas. Um outro ponto que foi levantado foi a questão da proteção dessas crianças, né, quando elas estão utilizando esses aparelhos ali, não na companhia dos pais, porque se a gente pensar, tá em casa, a família consegue de alguma forma talvez ali administrar. Mas um professor, e aí eu falo por experiência própria, né, eu já fui professora em escola, 35 alunos em sala de aula. Fica complicado a gente ver o que o menino está acessando, né? Então, é um pouco também essa ideia de segurança. E um outro ponto que foi levantado foi a questão da saúde mental das crianças e dos adolescentes.
Então, foram os principais pontos levantados para se pensar essa questão. Foi muito interessante mais cedo, quando a gente estava conversando, né, Jader? A gente estava pensando, olha, a ideia não é a gente trazer aqui, sou contra ou sou a favor. A ideia é a gente pensar, tá, dentro disso, quais são os problemas, né? Então, assim, é tão simples assim, restringe que aí resolve o problema, né, Jader? Não é assim, né? Não é dessa forma. Exato. Então, por outro lado, a gente também não pode deixar acontecer do jeito que estava acontecendo. O adolescente usa e é responsável aí, o adolescente, a criança, pelo uso celular, longe da presença dos pais e ali, teoricamente, sob o cuidado dos professores. Ele pode, assim, ele podia usar antes? Teoricamente, não havia, né, uma possibilidade ou uma repreensão de que ele pudesse usar. Então, por exemplo, como professor, a gente dizia, não, você não pode usar, né? E aí a questão, Lincoln, para mim como professora, era que a gente não tinha um apoio externo. Então, às vezes a gente tinha alguns pais que nem deixavam, né, a criança ou o adolescente levar o aparelho para a escola. Mas, por outro lado, tinham pais que, se você fosse repreender o menino, você ainda tinha que pedir desculpas, já aconteceu comigo. Mas é uma coisa que nós estávamos conversando, Lincoln, eu e Yara ali naquele debate, é uma coisa que eu falo para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Não seria uma transferência de responsabilidade para a escola, uma coisa que aí dentro da sua casa poderia estar sendo discutido com seu filho? Por quê? Nós adultos, Lincoln, na sua empresa, na minha empresa, seguimos regras. Regras. E regras na escola têm que se cumprir, tem que acontecer. Ou então vai vindo um adolescente para a sociedade sem regras nenhuma, aí solto. E quando vir para a vida adulta, enfrenta no seu trabalho regras de que não pode, se torna um adulto frustrado. Frustrado e frágil, né? Isso. Então, o que eu vejo é o seguinte... Meu ponto de vista, eu vou deixar para os ouvintes, vou deixar para quem está assistindo aqui o programa Na Real. Libera, mas com regras, onde dentro da sala de aula não se utiliza o telefone, Lincoln. Ponto final. Já não era assim. O que eu fico abismado é o seguinte, a gente precisa de criar uma lei, a gente precisa gastar dinheiro, a gente bota a gente para votar, que é pago com dinheiro nosso, né? Ou seja, de todos nós, para criar uma lei para proibir aquilo que já deveria ser proibido. E aí, a Yara trouxe muito bem, porque ela vive na pele isso. Olha só, ela vira e fala assim, você não pode usar o celular. Aí, o aluno vai, mas eu vou usar, o que você vai fazer? Aí a Yara, até com receio, né? Igual ela falou, muitas vezes eu tenho que até pedir desculpa para ele. Receio até da reação dele, e a gente vê nas escolas, né, alunos batendo em professores, batendo em colegas. Então eu penso até que é um problema de segurança quase pública. Igual a Yara falou, antes a gente não tinha suporte, mas agora tem? O que é o suporte? Posso comentar? Então, acho que para mim o suporte é justamente a reflexão que o pai agora tem, porque meu sonho seria que todos os pais fossem como o Jader. Seria lindo demais, né? Seria lindo que todo pai pensasse assim, olha, eu quero que o meu filho seja responsabilizado pelas coisas que ele faz, né? Eu quero que o meu filho cresça com uma mente saudável, capaz de lidar com as frustrações. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que acontece, Lincoln. Então, eu acho muito interessante o que o Jader fala, quando ele traz assim, olha, não é uma transferência para a escola, quando a gente deixa, teoricamente, a escola decidir se vai usar ou não, por meio de uma lei. Ok, a gente pode pensar assim, mas e por outro lado, quando o pai deixa a criança ir para a escola com o celular, ele também não está transferindo para a escola e para o professor a responsabilidade de repreensão do filho dele, que muitas vezes não está sendo educado em casa. Claro, não estou falando de você, meu amigo, por favor. Até porque ele manda, né, comigo, o celular. Exato, por favor. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Yara, que ela é professora, a Yessa também é professora. Criança, a partir de quantos anos tem que ter o celular na mão? Essa pergunta é excelente. Inclusive, eu trouxe uma indicação de livro, né? A gente tem um livro do psicólogo social, que é o Jonathan Haidt. Ele foi traduzido para o português no ano passado. Se chama Geração Ansiosa. E aí, o que ele defende é que
só a partir lá do ensino médio você deveria liberar o uso de celulares e telas para os adolescentes, para as crianças. Telas? E aí, Telas? de Tela o quê? telas TV? do celular, principalmente. Ah, tá, celular, tablet. Tá. Quantos Principalmente anos? a partir aí da adolescência, ensino médio. No Brasil aqui 15 seria o quê? anos. 15 anos. 15 anos. Isso. Meu Deus. Gente, Meu Deus. nossa, é assim, obviamente, né, ele está falando de outro contexto, mas faz a gente pensar, porque os temas que ele traz, e isso é com base em estudos, a partir da psicologia, da educação, alfabetização, é que ele traz que muitos desses, e aí, gente, a gente pode pensar em nós, que eu achei, assim, eu tenho uma absurda dificuldade de gerir o meu tempo nas redes sociais. Eu sou uma mulher de 36 anos, mestre e doutora, adulta, muito bem educada, muito modesta também. E, gente, Percebemos. eu não sei gerir o meu tempo no telefone, né? E aí a gente acredita que uma criança ou um adolescente vai conseguir fazer isso por conta própria. A minha questão nem é a lei, Jader. A minha questão é o que eu te falei mais cedo, é o ideal. Eu adoraria que as crianças recebessem de casa, e eu acho que talvez assim o maior ponto, quer ela perdure ou não, seja o movimento que essa lei trouxe, que seja para os pais se responsabilizarem. Do tipo assim, não, eu não quero que ninguém resolva se meu filho vai usar celular ou não. Eu vou decidir e você não vai usar. Vai ser ótimo, entendeu? Pode até retirar a lei. Mas a questão disso, só para finalizar, é que é pela saúde mental. Principalmente no caso das meninas, no caso da questão relacionada à aparência, dificuldade de lidar com retornos em relação a isso, e os meninos em relação a acesso à pornografia muito cedo e vício nisso, jogos e acesso que pedófilos e outras pessoas têm a essas crianças por meio de chats, de jogos que a gente nem imagina. Tipo assim, você libera pro seu filho, nossa, esse jogo é super tranquilo, né? De boa. Mas aí tem um pedófilo ali escondido, né? O que eu trago em relação à sua opinião é o seguinte, Lincoln. As escolas deveriam fazer essa ponte, essa conversa com os pais. Não simplesmente colocar lá um cartaz dentro da sala dizendo está proibido o celular, não pode usar ter celular, vocês, alunos, pegam o celular e colocam na caixinha. É fazer essa transição. Eu acho que o papel fundamental da escola é educar. Mas mostrar para os pais também que a educação dentro da família, dentro do lar, é de grande importância para o jovem vir para a sociedade. Porque nós vamos discutir aqui o ideal, que o ideal é isso, que o ideal é aquilo, criança não se deve usar celular. Lincoln, você é pai de 2, eu sou pai de 1, às vezes nós queremos as nossas pazes dentro de casa, tome-lhe o celular. Sim. Claro, com responsabilidade, você que está escutando, você que está ouvindo, mas a escola tem que trabalhar com essa ponte, chamar os pais, conversar. Existe esse formato. Por quê, Lincoln? Você falou, poxa, nós gastamos dinheiro a respeito de novas leis. Os tempos mudaram, meu amigo. Nós somos do tempo que nós íamos pro orelhão fazer ligação. Mas hoje precisa de leis para que não se utilize o telefone no trânsito, não se utilize o telefone dentro de um banco, não se utilize o telefone numa sala de aula. Os tempos mudaram e está evoluindo. Verdade. Isso é verdade. Eu só acho, tem um ponto aqui que me chamou a atenção, é o seguinte, e se o menino estiver usando, o que acontece com ele? O que acontece? Agora ou antes? Agora. Couro. A lei nova. Agora, a escola que determina. Antes é pasta verde, antes é expulsão, se tivesse. Sim. Mas hoje? É até interessante isso, porque um dos professores que respondeu ao questionário que eu enviei, ele disse que, na prática, ele sentiu que não mudou muita coisa. Então, na prática, dependendo do contexto, a gente está pensando em Brasil, né? Então, a gente tem escolas, a gente está falando de uma capital de um estado, mas a gente tem outras regiões, assim, que isso nem é uma discussão em pauta. Na experiência dele, e aí ele não chegou a mencionar de que estado ele falava, mas ele dizia que não sentiu que houve tanta diferença, que ele não sentiu que de fato houve essa implementação. Mas eu acho que é justamente por isso, Lincoln, não dá para controlar. Por isso, o que o Jader traz é importante, e aí eu acho que até um convite a esse tipo de reflexão.
A família precisa entender que a educação não pode ser terceirizada para a escola. Ela precisa querer participar disso. E muitas vezes, e aí eu trago de novo minha experiência em escola. Eu já trabalhei agora não, né? Mas eu já trabalhei no ensino básico. Às vezes só o fato de você enviar uma tarefa de casa, considerando que a aprendizagem ela não se dá só dentro de 4 horas ali dentro da sala de aula, né? Os pais reclamavam. Eu estou pagando escola para quê? Eu estou pagando escola para eu ensinar meu filho? Se fosse para eu ensinar meu filho, ou então você propõe uma reunião escolar. Não, mas gente, não tem condição de chegar, não tem... Então, assim, é uma reflexão. Tem que ser cooperativo. E nas escolas cívico-militares? Lincoln, não tenho ideia, Lincoln. Como não é que tenho funciona? ideia. Não tenho ideia. Porque no fim do dia eu vejo que é um problema de segurança, né? Sim. Eu vejo porque o professor se sente inseguro até de xingar o aluno, porque na nossa época, Sim. né, nós todos somos contemporâneos, ia dar uma advertência, mandar para suspensão, Sim. cortar o recreio. Eu tenho a impressão de se corta o recreio hoje, o menino pega um vídeo e fala, tá vendo? Eu fui injustiçado. Exato. E aí me preocupa uma fala que você Sim. trouxe, ó, por que uma menina pode não ter o celular? Porque ela pode sofrer com opiniões alheias. Aí eu fico preocupado com o nível de maturidade dessa geração em relação a qualquer tema. Sim. Entendeu? E nós estamos criando que tipo de jovem? Sim. Um jovem que tem que ser tutelado sempre por lei? Um jovem que nunca vai ser independente? Vai ser eternamente dependendo dos pais? E nós estouramos o tempo. É e isso. mudou de assunto! Bora. Mudou de assunto. Estouramos 1 minuto. Será que eu vou ter esse 1 minuto a mais? Não, tem a Não, na verdade, apresentação. teve uma apresentação, seu que Jada. isso? Teve uma abertura. Jada, não começa a E aí- choramingar, o Jada já tá por favor. chorando. Desculpa, Você terá, eu desculpa. deixei ainda um tempinho a mais, não foi? Deixei Foi, por causa foi da sim. abertura. Mas, Jade, traz o seu tema é bom, traga o tema. Vamos falar de um tema, você que está assistindo aqui o programa Na Real, você que está ouvindo aí dentro do seu carro, no transporte público, onde você estiver, Lincoln. É um tema que está, assim, nítido em todas as metrópoles, nítido em todas as cidades. Nós enfrentamos isso a todo momento. Os moradores de rua, Lincoln. É uma coisa que está jogando para debaixo do tapete nas grandes metrópoles, mas principalmente em Belo Horizonte, onde nós temos uma população aí acima de 2 milhões, mas segundo o Observatório de Políticas Públicas, em abril, nós temos aqui em Belo Horizonte uma faixa de 14.500 moradores de rua. Mas, Jader, é muito pouco. Você que está assistindo, que é isso? É gente, que é isso? Não chega um bairro aqui sequer. Mas estamos falando da região central, Lincoln. A maioria dos moradores de rua hoje estão na região central de Belo Horizonte. E o centro de Belo Horizonte está praticamente largado. Não está tendo o devido cuidado. O executivo, Lincoln, não está conversando com a Assembleia, não está conversando com a Câmara, não está conversando o lado que deve ocorrer esse problema, que deve solucionar esse problema. Eu vejo para vocês que estão assistindo e ouvindo aqui o programa Na Real. Nesse exato momento, você está no transporte público, está dentro do seu carro, olhe para o lado, por gentileza, na região central, que você vai ver inúmeras barracas, inúmeras tendas. Ô Lincoln, isso é um problema nosso ou é um problema que nós temos que jogar para outras cidades? Expulsá-los daqui? Por quê? Se eu não estou vendo, o problema não é meu. O problema é de outra cidade. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Lincoln? Eu acho que nós temos que, sempre, né, quando a gente cresce, a gente não, essa terminologia, até morador de rua, ela fez a gente enxergar as pessoas, porque muita gente passava por elas como mendigos, né? Que a gente, antigamente, essa era a nomenclatura. A gente não tinha morador de rua como se tem hoje, né? Na forma de se tratar. E eram os invisíveis, né? Sim. Então ficava ali, desde que não me incomodasse, né? E em quantidades menores, né? Isso me traz a seguinte reflexão, Jadri, e até para jogar a bola para vocês também. Que nível de problema e de desigualdade social nós temos enfrentado? É tudo desigualdade social ou não? Eu acho que é uma junção, né? Minha opinião aqui.
problema dos moradores de rua hoje, eles envolvem segurança pública, eles envolvem a parte social e envolve principalmente o combate ao crime organizado. Porque, de certa forma, em muitas vezes, essas pessoas em situação frágil e vulneráveis são usadas como escudo do tráfico de drogas. Né? Mas espera aí, deixa eu trazer um levantamento para você aqui, Lincoln. Existe uma grande diferença, Yara, Lincoln, você que está nos assistindo e escutando. Morador de rua para usuários de droga. Morador de rua, ele procura a sua dignidade como pessoa. Ele não conseguiu a sua dignidade numa cidade, numa metrópole como Belo Horizonte. Ele mora debaixo de um viaduto. Ele toma sua cachaça à noite para esquentar numa noite fria, onde todos nós temos as nossas casas. Usuário de droga, aí já é um assunto mais forte a se tratar, Lincoln. Mas eles não seriam vítimas desse mesmo ambiente? Nem sempre, Lincoln. Não são vítimas do mesmo ambiente, porque a droga se inicia através do experimentar. E hoje nós temos uma condição em Belo Horizonte, na região central de Belo Horizonte, onde o crack predomina. E eles utilizam esse crack. Então você que está escutando o Na Real, tem que fazer essa diferença. Tem que colocar essa régua, porque o morador de rua ele não quer ser tratado como um usuário de droga. Porque ele cata sua latinha, ele faz seus bicos ali no centro, ele tenta a sua dignidade, ele tenta buscar a sua moral e a sua ética. Onde o poder público... Hoje nós temos o legislativo trabalhando em Belo Horizonte, mas eu vejo que está trabalhando de uma forma onde vamos só tratar o social. E uma transferência de responsabilidade que eu coloco para vocês aqui. Vocês, com a empresa de vocês, a prefeitura chega e coloca um programa social onde você pode contratar um morador de rua. Uai, legal, né? Ótimo, excelente, mas espera aí. Você está transferindo isso para iniciativa privada onde? No meu ponto de vista, você tem praças em Belo Horizonte, você tem o lixo constante em Belo Horizonte, você tem que limpar jardins em Belo Horizonte. Será que a prefeitura não poderia lançar um projeto onde faria mais sentido você contratar esses moradores de rua para limpar a praça, trabalhar como gari, não como correr atrás de ônibus, de ônibus ou de caminhão. Compulsório ou não? Não, Lincoln. Por isso que eu falei com você da diferença entre morador de rua para o usuário. O usuário de droga precisa ser internado de forma compulsória, porque estamos falando de saúde. Esse é o ponto de vista do Jader, mas os moradores de rua que estão ali alocados na Lagoinha, na Afonso Pena, não seria mais adequado a prefeitura, ao invés de colocar você, Lincoln, da iniciativa privada, a responsabilidade de contratá-los, dar a eles a questão do emprego, da dignidade, da oportunidade. Mas não, Lincoln, sabe por quê? Nós temos aqui em Belo Horizonte pessoas trabalhando em Belo Horizonte para tirar esses moradores de rua, trabalhar com esses moradores de rua. Mas a partir do momento que trabalham com ele na questão da iniciativa de cuidado do psicológico, vai para onde, Lincoln? Eu acho que o executivo está errando em Belo Horizonte. Ele não conversa com essas ONGs, ele não conversa com o legislativo, ele não traz ideias para tirar os moradores de rua, que só aumenta, Lincoln. Estamos jogando para debaixo do tapete o problema que está estampado na nossa cara. Está estampado na vida do Belo Horizontino, andando no centro, todo mundo vê. Mas, ô Lincoln, é um ponto que você falou. Desde que ele não me incomode, não me pede comida, um alimento ou algo do tipo, o problema não é meu. Que era até para passar para a Yara comentar, que era como a gente enxergava essas pessoas antigamente. Eu acho que hoje a gente existe uma consciência. E eu trouxe esses pontos, né, tanto de usuários de droga, porque eu acho que existe ainda uma mescla. E é difícil de você separar.
muitos desses usuários, muitos desses moradores, eles também são beneficiários do Bolsa Família, que vai ser o próximo tema que a gente vai falar, né? Qual o nível de programa social, Yara? E talvez você pode trazer uma outra visão para nós. Porque como é que você enxerga esse assunto? O que você enxerga de dificuldade ou de oportunidade? Na verdade, assim, eu fiquei ouvindo o que vocês estavam falando e pensando, poxa, tem muita contribuição aqui se a gente pensa, por exemplo, nessa primeira diferenciação. Porque por mais que, né, Jader, quando você fala assim, né, com essa convicção, a gente vê que é claro para você, é o que você traz, né? Para muitas pessoas não é claro. Então existe de fato esse problema de diferenciação e de certa forma assim, não quer nada, essa pessoa só quer ficar aí se drogando o dia todo, e não há um movimento, inclusive, de pressionar a prefeitura para fazer alguma coisa. Por outro lado, o que você fala também, Lincoln, é a questão de que, de fato, no meio dessa muvuca, né? No meio dessa mistura de gente, aí você tem crimes sendo praticados e as pessoas confundindo uma população com a outra. Para mim, a questão me lembrou muito a entrevista que a gente teve com o Marcelo Souza, que é justamente o presidente da CDL, né? Justamente a questão da falta de planejamento, né, Jader? Então, existe uma falta de planejamento e aí você fica sem comunicação entre as partes e jogando uma coisa para outra. Mas essa questão do planejamento, todas as metrópoles estão com esse problema, Lincoln. Eu acho que o executivo ele não trabalha de forma adequada. Tem que haver mesmo internação compulsória. Você que está ouvindo, assistindo, essa é a minha opinião. Usuário de droga você não trata com flores. Você não trata passando a mão na cabeça, dando carinho. Você mas com precisa... dignidade. Há uma grande diferença, Exato, a dignidade. Mas as pessoas que estão ouvindo aqui pensam que, poxa, esse cara é casca grossa, linha... Não, tem que ser linha dura, sabe por quê? É uma pessoa que precisa de tratamento. Você, quando está passando mal, você não precisa de tratamento? Quando está doente, você procura um médico. Você não simplesmente entra no Google e... minha axiologia... Não. Então, o ChatGPT. Então, essas pessoas que estão na rua e precisam de tratamento por conta de uma dependência química, é internação. Muitos vão falar não. Existem muitas ONGs que vai falar não. Mas eu acho que a lógica é uma, assim, a pessoa não tem condições, talvez, tomar decisão por conta própria, no sentido de se tratar. Então, ela está levando o caminho que ela adotou, por mais que seja um livre-arbítrio dela, ou seja, a vontade dela, mas está levando ela à morte. Ou está levando ela a depender mais de outros serviços públicos, que ela vai ter que ficar internada ali no hospital, com overdose, está ocupando o leito de alguém que não por escolha própria talvez estaria ali. Então, eu acho que eu concordo com você nesse sentido. Mas eu acho que o ponto que a gente precisa de trazer para esse contexto do morador de rua é porque existe uma lógica. Se você pegar em Nova York, na década de 80, você tinha uma criminalidade muito alta. E aí o prefeito, à época, ele trouxe uma teoria, chama teoria das janelas quebradas. Então, quando quebrava uma janela, ele ia lá e consertava imediatamente e punia aquele que quebrou a janela, de forma rigorosa. Então, as pessoas começaram a falar, opa, peraí, não tem sentido. Se eu cometo um crime aqui, rapidinho isso é sanado, eu acho que está na velocidade do assistencialismo, né? Então, eu concordo com o que você falou. Eu acho que existe uma junção de forças, né? Tem trabalhos maravilhosos que igrejas fazem. Incríveis. Parabéns. E se não fossem essas igrejas, independente da denominação, estaria pior. ONGs que conhecem a situação e aí acabam ajudando aquelas pessoas. E o poder público também, eu acho que assim, falta do poder público, de fato, unir essa sociedade civil organizada, porque não é um problema só do poder público, é um problema social, né? E aí sim, talvez a gente tentar enfrentar de alguma forma, né? Parabéns, Lincoln. A sua conclusão foi incrível. Mas eu vou puxar a orelha do executivo, onde não se transfere uma responsabilidade que é dele em relação a isso. Porque é muito simples eu falar com o seu CNPJ, Lincoln, para você contratar pessoas. É muito fácil. Onde você tem empresas terceirizadas dentro da prefeitura, dentro da Assembleia, dentro da Câmara, que pode sim contratar pessoas aptas.
Tá bom, Yara? Porque muitos vão falar... também, Isso, Lincoln, porque muitos vão falar, Jader, mas, cara, eu rodo, as pessoas não têm capacidade de trabalhar. Voltando aqui, você que acompanha o programa Na Real, está ouvindo... Vamos fazer a diferença, o corte. Morador de rua para usuários de droga. Tudo bem, Lincoln? Eu não sei se é tão claro, irmão. Não é claro para a sociedade que está hoje dentro do carro, dentro do ônibus. Não, Lincoln. Eu não sei quantos por cento desses 14 mil, por exemplo, são de fato somente moradores de rua. É por isso que as ONGs, as igrejas, as pessoas que fazem esse trabalho social, o executivo tem que conversar com eles. Cadastro, isso? Tem um cadastro? Não tem cadastro. A prefeitura não tem um cadastro, a prefeitura não sabe. É um problema, Lincoln. Sabe como que acontece, Yara? Se o morador de rua for lá para Contagem, dos 14.554 lá de abril, for para Contagem, o problema não é meu. Opa, resolvemos o problema de Belo Horizonte. Vamos colocar no ônibus. O prefeito colocou no ônibus e mandou pra fora. Época da Copa do Mundo, a gente não via nenhum mendigo. Nenhum mendigo na rua. Onde eles estavam? Então, esse que é um grande problema que me preocupa. Porque... a loucura de colocar dentro de um ônibus e colocar para outra cidade, a responsabilidade não é minha, pode acontecer. Mas a questão da dignidade de moradores de rua é que nós devemos conversar diretamente com essas ONGs, igrejas que fazem um excelente trabalho, como você trouxe, para identificar. A partir do momento de identificar quem quer a dignidade, quem está apto ao trabalho, quem é um usuário de droga, um dependente químico, direcionar, Lincoln. Lincoln, é fácil, meu amigo. É fácil. Tem que ter boa vontade. Yara, eu deixo pra você. Yara, você remata em um minuto, Yara, porque vai entrar outro tema. Não, peraí, Yara passou 1 minuto. Então, já estão batendo 32 já. Ai, não, eu fiquei pensando só, assim, na questão da comunicação, da organização de novo planejamento, que inclui, por exemplo, as listas. Você tem que saber questionários, entender, por exemplo, como você falou. Gente, esse aumento também é recente, né? E assim, a gente recente. Que mora na cidade, você vê a diferença de alguns anos antes da pandemia e de agora, né? Então, assim, digamos assim, é um problema relativamente novo nesse volume que está agora, né? Não é um problema novo a questão dos moradores de rua. Mas a gente precisa trabalhar de forma organizada, porque se não tiver uma lista, questionários, profissionais direcionados exclusivamente para isso, a gente não vai conseguir resolver. Acabou o tempo, Jader. Acabou o tempo. A gente vai ter que colocar Vamos aqui pro último assunto hoje do programa. E o assunto é o Bolsa Família. De certa forma, polêmica. Os 3 assuntos aqui se conectam em algum momento, né? E o Bolsa Família, vou fazer um pequeno resgate aqui. Nós estamos falando que sempre foi Bolsa Família, não. Na década de 90, a gente tinha vários programas sociais, o Brasil vivia uma situação muito grave em relação à miséria e à pobreza, e vários programas sociais foram criados. Então já tinha um auxílio, por exemplo, educação, que era vinculado necessariamente ao aluno estar matriculado e frequente na escola. Eu tinha um outro auxílio que era dado à família que vinculava, né, ou seja, era condicionante para que ele estivesse fazendo tratamento de saúde regular, ou seja, acompanhamento com o médico da família. Em 2003, outubro de 2003, o então presidente à época, o Lula, ele vai e unifica esses programas sociais e ele expande esse programa social para, na época, 12 milhões de pessoas, não famílias, porque nós vamos fazer uma diferenciação. 12 milhões de pessoas. E durante anos, né, viu-se claramente a melhoria de quadros de educação, saúde dessas pessoas que não eram atingidas. Números expressivos, talvez nem tanto. Muitas vezes assim, melhorou saúde. Eu não estou falando que não é. Qualquer melhoria é boa para quem está numa situação delicada. Porém, 4% de crianças começaram a frequentar mais a escola. É muito? Não sei. E aí eu acho que nós vamos trazer isso aqui para o debate. Esse programa continua até os dias de hoje. Passou por algumas eventuais mudanças, aumentos, incrementos de renda, e hoje nós temos um pagamento mínimo de R$600. Ninguém recebe no Bolsa Família hoje menos que R$600.
O pagamento médio é de 642, por quê? Na média, que tem um adicional ou outro ali. Para além disso, eu tenho, para cada criança de 0 a 6, mais R$ 150. Para cada criança de 6 até, salvo engano, 14 anos, mais R$ 50, ou gestante. Se tiver uma gestante na família, mais R$ 50. Além do auxílio gás, que contempla hoje o preço de um botijão de gás, que é pago a cada 2 meses. Então, munido desses dados, eu queria ver o que a gente trazia aqui. É o seguinte, olha, hoje, lembra que eu falei 13 milhões de pessoas contempladas quando lançou o programa. Eu não me lembro da população brasileira à época. Nós estamos falando hoje de 220 milhões de pessoas. Hoje são 50 milhões de pessoas contempladas. Detalhe, gente, o governo não paga nada para ninguém. Não é o governo que paga. Nós temos que tirar isso. O governo dá. Não. O governo investe. Também não. Isso são recursos que são retirados da população por intermédio de impostos. Então, quanto mais imposto, se nós pararmos de pagar imposto ou pararmos de produzir aqui, naturalmente esses programas serão impactados. Se o governo gasta mais do que tem, com outras ações, esses programas serão impactados. Então, qual é a importância desse programa? E esse programa deve ser para sempre? Yara. Eu pensei que ele ia passar pra mim. Não, já tava aqui, ó. Porque você tá na boca aí, eu quero a Yara agora falando. Olha, eu vou expressar algumas preocupações, tá? E elas são honestas. Uma delas é, por exemplo, se quando a gente adota o discurso do tipo, isso é retirado de nós, o que é fato por meio dos impostos, é a realidade. Mas a forma como a gente apresenta isso, o meu medo é de como que isso chega nos ouvintes de diversas formações e que vão pensar, tá vendo? Tô sustentando, e até que ponto essas pessoas vão. Estou dizendo que a gente não vai dizer a verdade? Sim. Não. Mas eu estou dizendo... Essa é a realidade. O que eu estou dizendo é que a gente precisa considerar, numa população tão diversa, maneiras de trazer isso e de pensar isso a partir de pontos de vista diferentes. O que eu estou dizendo? Pessoas com educações diferentes vão precisar ouvir isso de formas diferentes. Por isso a comunicação, e obviamente, né, gente, eu estou pensando nisso porque eu trabalho com isso. A comunicação, ela é muito importante. É aquilo que a gente estava conversando, né, Lincoln, outro dia. É uma educação que eu e você temos, mas muitas pessoas não têm. Então, algumas ouvem isso e falam assim, bando de... que não faz mas nada, em momento que não nós sei o quê. falamos que ninguém faz nada e nem deveria. Exato, de fato. E eu não disse que você falou isso. Uhum. O que eu disse é da interpretação das pessoas. Porque a gente tem pessoas com educações diferentes, crenças diferentes. Então, eu acho importante quando você traz os dados e quando a gente traz essa questão e discute isso assim. Esse é um primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, para finalizar, porque eu sei que o Jader está aqui ansioso. Gente, se vocês verem o olhar do Jader para mim, deixa eu. Mas muito bem. Você respondeu não. Você não respondeu não. Vai Não, lá. a pergunta é, que é o ponto agora. Não deve ser para sempre. Não deve ser para sempre. Deve haver uma fiscalização. Deve haver uma organização que se faça para que essa pessoa se torne independente depois. Porque é um problema quando você tem uma pessoa totalmente dependente de qualquer recurso. Só que isso exige uma organização assim, social, e aí social é da sociedade, do governo, de todo mundo, para que essas pessoas recebam e tenham que prestar contas do que elas estão recebendo. Não só do dinheiro, mas da formação, né? Então, para mim, é um trabalho muito grande e não, eu não acho que deva ser ad eternum esse benefício. Mas não é eterno, gente. Mas não é eterno. E até quando, Jade? Até acho que quando ele sai da adolescência, acho que se eu não me engano, os 16 anos é pago, a criança tem que estar na escola, ela tem que frequentar a escola, não é simplesmente são 150, né? Os 600 são pagos para adultos. Os 600 são pagos para adulto, mas não é para sempre, não se torna para sempre. Mas é um ponto que a Yara comentou aqui, Lincoln. Em caso de 25 anos, Jade, a pessoa recebe há 25 anos.
É o caso que a Desde Yara antes comentou, da implementação, Lincoln. quase. Se nós tivemos lá na pandemia pessoas que recebiam aí os seus 30, 40k meses, estavam recebendo auxílio benefício do governo. Não Isso é exceção, Deixa né? eu trazer A aqui regra. esse ponto, onde nós temos que tirar esse preconceito, onde as pessoas que recebem Bolsa Família estão... Não, eu vejo um ponto de vista diferente. Tem que haver a fiscalização. Se você, que é governo, está oferecendo para mim, para o Lincoln, para a Yara, um benefício, opa, vão fiscalizar, cara. Vamos trabalhar com mais seriedade no programa. Não é simplesmente chegar e entregar para o cidadão uns 650, vamos estar felizes para o resto da vida, como um casamento de conto de fadas. Fiscalização. Esse é o ponto principal que o governo tem que trabalhar. Não se deve dar para sempre, mas a assistência, o assistencialismo tem que acontecer. Não vamos ser preconceituosos, porque tem pessoas que precisam, mas tem muito vagabundo, pode cortar e colocar o pique, essa é a minha opinião, que não deveria receber. Esse é meu ponto de vista. Isso eu concordo com você, porque a fiscalização previne a fraude. Tá? Correto. Mas, para além da fiscalização que previne a fraude, que tem sempre que acontecer, nós temos ainda uma cultura, e aí eu usei, propositalmente, eu mudei a forma como é falado do programa, ou seja, os pagadores de impostos ou aqueles que contribuem. Por quê? Porque é justamente para dar uma outra visão. E aí eu falo o seguinte, quando a gente fala assim, o governo paga, não é o governo que paga, a sociedade que resolve dar a assistência. Isso é importante entender porque nos traz dois, e aí eu queria divergir no sentido de revolta, mas no sentido de responsabilidade. Quando a sociedade, por intermédio dos seus representantes, votaram a lei que instituiu de fato, né, apesar de ter sido uma medida provisória e depois virou lei, né, de fato, aquela sociedade falou, olha, para aquelas pessoas em situação vulnerável, eu irei subsidiar para que aquela pessoa não morra de fome. Economicamente falando, ela se movimenta. Se movimenta com o próprio recurso que aquela sociedade resolveu aportar na vida daquela pessoa. O que eu acho, e aí eu acho que foi cooptado, e por isso que eu gosto de mudar a nomenclatura, por quê? Porque foi cooptado por um grupo de que, primeiro, olha, vocês são donos daquele grupo que recebe Bolsa Família. E virou uma medida, em muitas vezes, de cabresto. Eu Verdade. coloco um cabresto naquela pessoa e falo assim, olha, se você não votar em mim daqui X anos, eu vou tirar. Eu não estou falando de espectro político nenhum. Olha, se o fulano ganhar, você vai perder. Olha, agora que eu ganhei, o outro vai diminuir o seu. E aí você começa a transformar essa população que é vulnerável, em sua maioria, numa população completamente dependente politicamente daquele que o instituiu, né? Então, a minha grande Preocupação? não só preocupação, mas questionamento em relação ao Bolsa Família, e eu acho que é o seguinte, que o Paulo Guedes trouxe uma solução que infelizmente foi alterada agora, que era o seguinte, olha, pode ter o Bolsa Família e pode arrumar um emprego. Nós não vamos cortar o benefício de imediato. Hoje, se o beneficiário do programa arruma um emprego, ele perde o benefício. Qual que é o incentivo para essa pessoa evoluir a não depender mais do benefício? Antigamente era escalonado. Então a pessoa recebia, ela arrumava um emprego, ficava 3 meses recebendo, depois diminuía um pouco, para tirar aquela dependência daquele recurso e ela começasse a produzir e abrisse possibilidade de outros programas sociais. Eu acho que a discussão, e a gente tem que trazer isso muito claramente, é o seguinte, olha, existem programas sociais que são essenciais para aquelas localidades que não existe, que o governo não consegue promover condições adequadas para que a indústria se instale, para que as empresas gerem recursos. E situações isoladas. Nos grandes centros, nós deveríamos, por obrigação em termos de governo, né, em termos de sociedade,
construir essa transição. Um ponto importante que eu trago aqui para vocês que está ouvindo o programa, Lincoln, você falou algo muito interessante, onde, por que o governo não trabalha com empresas, não colocam para empresas onde, se você contratar esse beneficiário, nós diminuímos um pouquinho desse imposto que você paga aqui todo ano para nós. São ideias. E essa mídia independente, essa mídia que fala para todos... Como é feito com presidiários. Isso. Né? E essa mídia que nós estamos aqui, o programa Na Real, que chega para você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo... É para discutir isso, é para trabalhar ideias, onde o beneficiário do Bolsa Família, para uma empresa próxima à residência dele, ou uma indústria, se contratar esse beneficiário, o dono do CNPJ, ele tem um desconto ali de imposto por conta desse beneficiário. É o Poder Executivo trabalhando com a iniciativa privada, mas esse ponto que você trouxe é um alerta, Lincoln. Por quê? Nós estamos cada vez mais com essa arrecadação diminuindo, o contribuinte não está dando o seu devido imposto, o governo gastando cada vez mais, e isso pode refletir nesses benefícios. A arrecadação, até passar para a Yara, a arrecadação tem aumentado cada vez mais. O problema é que tem aumentado, e eu acho que era o que você quis dizer, a carga tributária cada vez tem aumentado mais. Vai chegar num ponto que a sonegação acaba sendo um refúgio. Por quê? Porque tem a curva de Laffer, né? Você começa a ter um ponto de nível de aumento que aquele contribuinte, ele fala, olha, não faz sentido mais pagar imposto, eu vou sonegar, porque eu não estou vendo resultado daquilo, aquele gasto vai indo. Mas aí, Yara, arremata pra gente. Na verdade, essa sua opinião do que a gente discutiu aqui. Não, eu queria, na verdade, era fazer uma pergunta, assim, Lincoln. Se a gente está pensando na educação financeira e econômica dessas pessoas. Porque é aquilo, né? A gente fica partindo... Às vezes eu tenho essa sensação de que, como sociedade, a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe lidar com dinheiro. E mesmo pessoas estudadas, assim, ensino médio, fundamental, não sabem lidar com dinheiro. Então, a minha questão é, ok, a gente está dando o recurso, mas a gente está ensinando essa pessoa como ela pode lidar com esse recurso, não de um jeito como você falou, né? Não é você falar, olha, eu sei, você não sabe, aqui, investe nisso. Não, mas de fato, assim, uma educação que ajude essa pessoa a sair, a se movimentar desse lugar. Porque a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, relatos de pessoas que, a partir do que receberam, começaram pequenos negócios, conseguiram desenvolver alguma coisa e ampliar o que recebiam, apesar de que, obviamente, né, não viviam só de um auxílio, mas a gente teve pessoas que só estavam lutando para sobreviver com aquilo ali, da maneira que sabia, gastando com o que podia, e isso implica em vários problemas. Então, assim, a minha pergunta, assim, é como que a gente está fazendo isso como sociedade? Assim, tem, sei lá, iniciativas ou tem forma de fazer isso? Quem fez um exemplo, acho que o estado de Santa Catarina, ele foi emblemático nisso, assim. O governador juntou lá com alguns prefeitos e eles fizeram um cadastro de vagas e cruzaram os dados com o Bolsa Família para oferecer oportunidade de trabalho para essas pessoas. Mas, infelizmente, muitas delas não quiseram. Por quê? Porque era confortável. Sabe por quê? O que o Bolsa Família, de fato, estimula em muitas vezes? A informalidade. Porque como eu não posso ter uma carteira assinada, ou não posso ter uma empresa que vai abrir, né, senão eu vou perder o benefício, o cara começa a fazer bico. Então ele faz um bico ali, ele faz um bico aqui, ele tira 150 ali, 150 aqui, junta com Bolsa Família, aquilo o mantém eternamente numa informalidade, onde ele nem entra nas estatísticas de desemprego, porque, não sei se você sabe, as estatísticas de desemprego não consideram aqueles que não estão procurando emprego. Então, perfeito, porque se o cara desiste de procurar e vai trabalhar por conta própria, ele não entra na estatística, os índices do governo vão lá em cima, o desemprego é o menor da série histórica dos últimos 30 anos. Isso é o fato, tá? É o menor. Mas números, não né? Números. Mas não é por isso. Mas aí qual que é o motivo? Porque o cara deixou de procurar, porque não vale a pena mais, e aí depois é um tema para um outro programa, a CLT. Vale a pena hoje a CLT? Convenção de Leis Trabalhistas da década de 40? Não sei. Então é um debate que tem que ser feito.
em outro programa, que nós já estouramos o tempo do programa. Estouramos o tempo desse debate. Agora nós vamos só arrematar para a gente finalizar o programa hoje. Foi muito bom, acho que os 3 temas quase dão programas inteiros, mas o objetivo desse quadro, né, direto ao ponto, é a gente, de fato, provocar instigar, né, em você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, esses temas. Por que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca questionei isso? Por que eu nunca olhei um olhar diferente, um morador de rua, num olhar para além daquele invisível que está ali muitas vezes, né? Por que eu não trouxe a situação da escola? Não, mas tá ali, deixa para a escola resolver, né? Deixa para a escola tomar conta, não. Mas e o meu filho em casa? Peraí, ele tinha que ter celular? Tem isso também, esse outro ponto. E a questão do Bolsa Família, que são tabus, que são quase indiscutíveis, porque são polêmicos. Eu não posso discutir um tema que eu já estou tomando partido de... Dá errado isso. E esse programa se propõe a isso, né? Então vamos arrematar aí finalmente. Como é que chama? Direto ao ponto? Direto ao ponto. Direto ao ponto. Primeiro as damas. Gente, mas é tanto cavalheirismo nesse lugar, gente. Olha, eu quero arrematar dando 2 indicações de livros dentro do meu tema e agradecer, antes de tudo, as pessoas que responderam, né, ao questionário que eu fiz, tanto no grupo de cientistas, que eu pedi lá da educação, da VC2, e também do Instagram. Muito obrigada, ajudou muito para a nossa discussão aqui. E os 2 livros que eu queria indicar, o primeiro eu mencionei, que é a Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. É do Jonathan Haidt e já está traduzido em português. O outro livro é O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era. Ele foi escrito pela Marianne Wolf, que é uma neurocientista da UCLA, Universidade da Califórnia. E, Jader, passo para você a palavra para você fazer a sua finalização. Posso dar uma indicação de algo que eu vi Netflix, você que tem Netflix, Teoria da Rede. É muito bom você que está escutando, assistindo. Vá na Netflix, pesquise por Teoria da Rede, veja esse conteúdo que vai entrar muito no que você fala de rede social, o vício no telefone, como que foi feito, mas eu entrei no seu tema e palpitei no seu tema. E agradeço, essa é a ideia. Mas vamos finalizar aí já? Finalizando, em primeiro lugar eu quero agradecer essa discussão, essa conversa, esse bate-papo que fica para os nossos ouvintes, fica para ele levar para dentro de casa esse conteúdo, escutar, assistir e debater também, Lincoln. Porque são temas que tem que debater, tem que conversar, você tem que levar para frente. Não ficar somente com a sua opinião dentro da sua bolha. É sair dessa bolha e ter outros olhares pelo que acontece com os moradores de rua na cidade, o celular dentro da escola, dentro da nossa residência, o Bolsa Família, que é extremamente polêmico. Esse olhar que você escutou aqui no programa Na Rede, debata, converse, discuta, porque isso fomenta cada vez mais, Lincoln, sabe o quê? A inteligência. Perfeito, Jader, perfeito. Pessoal, queria agradecer, vocês estiveram com a gente até agora, muito obrigado. E nos sigam nas redes sociais, programa Na Real, Lincoln Farias, rede social, Yara Semiranda. Jader _Monteiro. Hoje tá faltando o João, mas semana que vem ele tá aqui com a gente. Muito obrigado a vocês e até o próximo Na Real. A notícia como ela é, do jeito que você entende, só nas ondas da 98 News 103.3. Valeu! Abraço.